A imprensa tá em frangalhos, cara. Frangalhos. Hoje em dia, você tem um presidente da República que olha um repórter de uma emissora de televisão e manda merda, manda tomar no cu e tudo mais. Enfia o leite condensado no cu. Enfia o leite condensado no cu. Quando o cara é O que, aliás, questionado não é sobre uma gás. má ideia, eu já fiz isso. Mas eu não gostaria de entrar em maiores detalhes. Mas realmente tem o seu valor. Foi uma ofensa, mas foi uma ideia também que ele andou. Mas é foda, cara. Porra, a imprensa tá sofrendo demais, assim. E também entendo essa. O povo tá de saco cheio da imprensa. Entendo, consigo entender. Acho equivocado. Acho. As pessoas têm essa. O Globo é lixo, a Globo é lixo, a Globo é lixo. Mas se você vai parar pra pensar, a Globo talvez seja um dos únicos veículos ainda no país que não depende das verbas do governo federal. Claro que a Globo faz um monte de cagada, defende os próprios interesses e tudo mais. Mas assim, Record, SBT, emissoras que sobrevivem com a verba do Bolsonaro. Aí você tem o Silvio Santos, que é um ídolo do país, ajoelhado chamando o Bolsonaro de patrão. Você fala, meu irmão, aonde que a gente está vivendo? Então aí você olha para a imprensa, o povo olha para a imprensa e realmente não acredita no que se diz. É triste isso, cara. É foda. Agora, você tocou num ponto que... Assim, Fala mal da Globo, Boulos, pra gente ter um corte legal desse papo. Porra, mas eu falo mal da Globo há muitos anos. Isso não seria inédito. Mas eu acho assim... Tem um problema, acho que a gente precisa separar, Rafinha. São duas coisas. Uma é o seguinte... O objetivo do Bolsonaro em descredibilizar a imprensa como um todo para poder, inclusive, manter o caminho livre para as fake news, que é onde ele reina. Sim. Assim, é inacreditável a capacidade que o cara tem de... A vacina. Ele trabalhou contra a vacina. Isso não é a minha opinião. Ele comemorou abertamente quando os testes da vacina do Butantan foram suspensos no final do ano passado. Ele falava que... Ele falou, não vou tomar vacina. Essa vacina não vai dar certo. Não vou legitimar a vacina. Não vou autorizar a vacina. Aí, o país... No momento que a vacina deu certo, a vacina não era do Brasil. Não, no momento que saiu a vacina e o povo não tá aguentando mais e precisa da vacina, segunda onda de pandemia... Ele fala que a vacina é do Brasil. Ele começa a dizer, essa vacina é minha, não sei o quê. E aí, quando ele é cobrado, ele ataca a imprensa porque... E constrói dizendo, eu nunca disse isso. Então, assim, é uma lógica, essa lógica de fake news, quase kafkiana, maluca. De mitada, né? A resposta na base da mitada. Aí você vê aqueles caras que comemoram do lado e acabam legitimando uma mentira. Mas é até meio melancólico, aquelas comemorações são meio deprimentes, né, cara? Mas Umas 4, 5 pessoas ali. É deprimente, mas o povo em casa tá fazendo a mesma coisa. Adoram quando ele manda a imprensa tomar no cu. É verdade, é verdade. Mas enfim, mas aí tem uma outra coisa que a gente precisa falar também. Seguinte, assim, óbvio, uma coisa é o que ele faz com os profissionais da imprensa, com os jornalistas, é uma coisa criminosa, cretina, autoritária, inaceitável. Né? Ele ofende trabalhadores que estão ali. Agora, muitas das empresas de comunicação no Brasil, das grandes corporações de comunicação no Brasil, também tem a sua cota de responsabilidade, não para que o Bolsonaro fala, mas para que o povo tenha essa reação. Sim. Porque atuaram muitas vezes manipulando processos políticos no Brasil. Sim, não só a Globo também, e não só ela. Não é? Ajudaram, inclusive, foram cúmplices desse processo de desmoralização da política e, nesse sentido, também ajudaram indiretamente a eleger o Jair Bolsonaro. Você acha mesmo? Cara, quando assim, se cria um cenário... A eleição do Bolsonaro. Não vou nem citar aqui editoriais de jornais que hoje estão apanhando, que disseram que era uma escolha muito difícil. Não é? Ou que alguns até apoiaram o Bolsonaro abertamente. Sim. No segundo turno de 2018. Não era o candidato original deles, eles queriam apoiar o Alckmin, como o Alckmin não foi para o segundo turno, foram de Bolsonaro. Mas não é só disso que eu estou falando, é o clima que se criou no Brasil, Rafinha. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu fui candidato em 2018, eu senti na pele o clima daquela eleição. Era tóxico, cara. Não tinha espaço para você falar de projeto, de futuro, de país, dos grandes temas nacionais. Era uma eleição marcada por um ódio que boa parte da grande imprensa ajudou a destilar e a semear na sociedade brasileira, não é? Com o discurso tiro, porrada e bomba, com o objetivo naquele momento de destruir o governo do PT.
que engajou a maior parte da imprensa brasileira. Sim. Destrói o Lula, destrói os governos do PT, desmoraliza. E o que eles não contavam é que soltar o pitbull é a parte mais fácil. Prender depois é complicado. Eles acharam que eles podiam soltar o pitbull e depois botar no canil de volta. Sim. Soltaram o pitbull começou a morder eles. E aí?